Guarde essa frase: não há graça que possa te salvar sem o arrependimento verdadeiro. E não existe arrependimento se não for através da verdade. Porque o que convence o homem dos seus pecados é a verdade, transmitida, inserida pelo Espírito Santo. E vou dizer mais: na minha concepção, a graça é pior que a lei. Que isso, pastor? É verdade, é só você pensar um pouquinho. Na lei só era pecado se tivesse a consumação dos atos. Ou seja, se não tivesse atitude, não era pecado. E a graça? Jesus disse que se eu cobiçar a mulher do próximo, já estou pecando. Pensa bem qual é pior. A lei condena atitudes, a graça condena pensamento. A diferença é só uma, é que a lei matava no ato. Ou seja, o camarada pecava, morte de pedrada. E a graça? A graça não mata agora, a graça mata depois. Ela te dá uma sensação que não vai acontecer nada, né? Porque a graça dá corda, mas ela puxa no final. É por isso que você está morto dentro da igreja, insensível. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é ninguém falou, o salário do pecado é 8 falaram, o salário do pecado é a primeira morte que gera morte espiritual, a segunda morte que gera morte física, a terceira morte que gera morte eterna. É por isso que você está perdendo vontade de orar, é por isso que você está perdendo vontade de ler Bíblia, é por isso que na hora que você lê Bíblia, dá um soro, cansaço, um desânimo, é por isso que você está perdendo vontade de buscar, porque o pecado está engessando a tua vida espiritual. Mas está dando certo, as portas estão abertas, você está tendo uma vida de sucesso, e acha que pelo fato de algumas coisas estarem dando certo, que Deus está se agradando da forma que você está vivendo. Um teólogo uma vez escreveu dizendo que o pior fracasso de um homem é ele ter sucesso em coisas que Deus não aprova. Eu repito a frase: o pior fracasso de um homem é ele ter sucesso em coisas que Deus não aprova. Porque o fato de você ter uma vida de sucesso não significa que Deus está aprovando o seu comportamento. Até porque ninguém recebe nada porque merece. Nós só recebemos por causa da graça. Graça significa favor e merer. Ou seja, eu não mereço, só que Deus resolveu me salvar. Então, Deus não me usa nessa manhã por causa do preço que eu paguei para ser usado, mas sim por causa do preço que Jesus pagou para poder me usar. Não é mérito meu, é graça. Não é aquilo que eu faço, é o que Jesus já fez. É receber aquilo que não merece. Então, o fato de ter uma vida usada, uma vida de sucesso, uma vida de muitos bens, não significa que Deus se agrada do meu comportamento. Porque nem tudo que Deus usa ou abençoa, Ele aprova. Deus só dá por causa da graça. O dom que eu tenho, ele salva quem ouve, mas não salva quem prega. Eita Jesus, você não ouviu isso não, vou repetir isso aqui. O dom que eu tenho, ele salva quem ouve, mas não salva quem prega. Jesus disse que eu poderia ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha própria alma. Por quê? Porque ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Se Deus usou uma jumenta para falar, não vai usar minha vida? Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai ficar quieto mesmo? Pergunta. Uai, seu app de vídeos curtos.